Após Jesus ele terminar o período de oração no monte, a Bíblia vai dizer que o barco já estando no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário, ele vai descer à quarta vigília da noite para se encontrar com os discípulos. E o mais interessante é que ele vai andando por cima das ondas. Ele vai caminhando por cima das ondas. E quando os discípulos veem Cristo andando por cima das ondas, eles vão ficar com mais medo, porque eles vão pensar que estavam vendo um fantasma. Só que Jesus vai dizer: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." E Pedro, como ele era ousado, ele vai dizer: "Se és tu, Senhor, manda eu ter contigo por cima das águas." E Jesus lhe respondeu: "Vem." E a Bíblia diz: Pedro, descendo do barco, andou por cima das águas para ir ter com Jesus. Mas olha isso, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: "Senhor, salva-me." E Jesus, estendendo a mão, segurou-o, dizendo: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Olha que coisa incrível. De princípio, Pedro ele demonstrou fé quando disse: "Se és tu, manda eu ter contigo por cima das águas." Jesus disse: "Vem." E Pedro foi. É um sinal de princípio de fé. Só que a Bíblia diz que quando o vento forte, ele sentiu, quando ele sente o vento forte, ele teve medo. Ele vai sentir medo e vai começar a afundar. Por quê, irmãos? Porque não adianta só eu ter fé ou querer demonstrar fé quando as coisas estão boas, quando as circunstâncias estão ao meu favor, quando não há crise. A fé é demonstrada no momento de crise. A fé é demonstrada no momento de adversidades, no momento de turbulência. É aí que a nossa fé precisa entrar em ação. Só que enquanto Pedro está andando por cima das águas, a princípio demonstrando um início de fé, está tudo bem, mas quando o vento forte sopra e ele sente aquele vento, ele vai sentir medo. A dúvida vai entrar, irmãos. A dúvida é o oposto da fé. E como é que Deus vai operar através da dúvida? Como é que Deus vai operar se você está duvidando daquilo que Ele pode fazer na sua vida? Deus não trabalha no meio da dúvida. Deus não trabalha em meio à dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai cumprir com a sua palavra? Ei, a Bíblia diz que Ele zela pela sua palavra. Se Ele falou que Ele vai fazer, se Ele falou que Ele vai fazer você entrar por esta porta, creia porque Ele vai fazer. Agora, se você ficar com o seu coração duvidoso, como Deus ele vai agir na tua vida? Jesus vai dizer, homem de pequena fé, ou seja, Pedro a princípio teve fé, mas a sua fé foi pequena. A sua fé, quando ela foi posta à prova, entrou a dúvida. Por isso que Jesus diz, homem de pequena fé, por que duvidaste? A princípio teve fé, mas quando o negócio apertou, a dúvida entrou. E era exatamente no momento do aperto que ele deveria demonstrar mais fé. No momento da adversidade, era o momento que ele deveria demonstrar mais fé.
E não é assim muitas das vezes na nossa vida? No momento da adversidade, a qual requer que nós demonstremos mais fé ao Senhor, a gente acaba abrindo espaço para a dúvida entrar no nosso coração. A gente acaba abrindo espaço para a incerteza entrar no nosso coração. Aí sabe o que acontece? A gente acaba afundando como Pedro. Por quê? Porque Pedro perdeu o foco. Pedro perdeu o foco. E sabe por que tem muita gente afundando? Porque está perdendo o foco. Está perdendo o alvo. A dúvida está entrando. A incerteza está ganhando espaço no seu coração. E quando você vai ver a sua vida espiritual, ela vai afundando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Não permita que os problemas e as dificuldades dessa vida façam você perder o foco. Façam você duvidar. Faça o seu coração ter incerteza na palavra que Jesus liberou a meu teu respeito. Não perca o foco. Prossiga para o alvo, como Paulo diz em Filipenses capítulo 3. Prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe com essa palavra, no nome de Jesus.